Hey, fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia? Super quarta, galera. Super quarta não falha, tá? Vocês já sabem. Super quarta é um grande movimento de mercado. Tem notícia, tem volatilidade, tem oportunidade. Uma coisa que você precisa ter num dia como esse é a paciência de esperar os movimentos e a tranquilidade de, na hora de chegar nos seus pontos, executar. Ficar de lero-lero na hora que chega nos seus pontos não vai te trazer resultados. Ficar com medinho de clicar não vai te trazer resultados. Ficar clicando igual um maluco, fugindo do gerenciamento de risco, não vai te trazer resultados. Então, aprenda de uma vez por todas, mude de uma vez por todas e faça acontecer de uma vez por todas, beleza? Por isso, a lista que está aqui na descrição desse vídeo tem um formulário onde você preenche, eu entro em contato com você e nós vamos para uma aula ao vivo individual. Nós vamos para uma sala ao vivo todos os dias. Nós vamos para um grupo juntos ali que todo mundo se ajuda e todo mundo está na mesma pegada, na mesma vibe, tá? Nossa movimentação é muito simples, muito objetiva e obviamente muito lucrativa. Você tem que estar junto com a gente. É junto dos bons que você fica cada dia melhor, beleza? Nossa movimentação sempre tranquila, sempre objetiva e, claro, muito lucrativa, certinho? Vamos na nossa movimentação aqui e vamos definir o movimento do mercado. Qual que foi? Gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos. Vamos aqui no gráfico de 5 rapidamente que eu preciso falar umas coisas com vocês antes da gente começar. O que eu chamei a atenção? O mercado estava em queda, primeiro ponto. Segundo ponto, expectativa de continuidade a depender do que acontecesse aqui. Falei da liquidez, falei da estrutura e defini com vocês que o movimento de abertura poderia ser bem oportuno para a gente, tá? O que o índice acabou fazendo? Abriu ganhando estrutura. Ganhou estrutura, o que a gente usou? Essa referência nova. Essa referência nova, vou até desenhar ela bonitinha aqui, ó. Essa referência nova, galera, me fala vocês, observando do jeito que o mercado está aqui agora, abriu, você não sabe o que aconteceu depois. Essa é a referência que você poderia utilizar? Ou você deveria estar usando a mínima de ontem com a máxima de hoje? Felipe, eu estava usando essa referência, show de bola. Com essa referência, o que você tinha? Mínima e máxima. Dito isso, você tinha pontos de entrada somente abaixo do 50%. Se o 50% estava aqui, o que você tinha para comprar? Uma compra. O que você tinha para comprar? Duas compras. E o que você tinha para comprar? A junção desses Fair Value e Order Block, ou marcar somente o Order Block, tentar refinar sua operação ali dentro de um stop mais barato. Primeira situação. Segunda situação. Para essa referência você tinha 3 pontos de entrada. Aqui eu já não preciso falar mais nada, né? Aqui você já está vendo. Cravada no 50% com um ponto de cautela e de liquidez, você ficaria de fora dessa operação, esperaria o ponto mais abaixo. Não, vou filmar, clicar, entrada 1, entrada 2, entrada 3, ponto final. Erra. Talvez saia no 0 a 0, né? Porque o mercado andou aqui pouco mais de 350, quase 400 pontos. Se você não defendeu no 0, tentou alvo técnico, saiu com um 0 a 0. Na segunda você toma stop, na terceira você crava a virada do preço e a volta zone to zone. Ponto final. Segundo, vou apagar, vou começar de novo. Vamos pegar a referência do último movimento a partir da abertura de hoje. Qual que é ela? Mínima e máxima. Eu tenho um gap, que é a continuidade, eu tenho 50%. Abaixo dos 50%, o que eu tenho? Primeira informação. Isso daqui, galera, é um breaker block, tá? Porque o gap rasgou essa região aqui que era importante de ontem. Então, isso aqui é um breaker block. Para vocês que já estão mais antenados a isso, é uma oportunidade de entrada. Para você que é mais cauteloso e está estudando de forma mais técnica, espera. Você tinha na ponta do fechamento de ontem um order block e na mínima outro order block. São duas referências, duas entradas e duas oportunidades para você lucrar. Toma o primeiro stop e na segunda você acaba acertando uma operação ali de pouco mais de 300, 400 pontos. Só depender da sua ousadia, da sua fome
você tenta levar alvo técnico, ou limpa o stop, ou acaba saindo no zero e fecha no negativo aqui, menos 75 pontos, tá? Lembre-se sempre, sua referência determina seu trade. Não me venha falar que sua referência seria essa agora, porque foi o melhor trade do dia. Não me venha me falar que sua referência era curta, mas quando o mercado passou, você voltou comprando aqui embaixo e acabou acertando um movimento 100% contra a estrutura que o mercado estava te entregando e você usando. Ponto final. Essa é a movimentação. Agora vamos falar do referencial que a gente utilizou lá na sala, tá? Que era 1 minuto. Eu adianto para vocês, eu estava com a referência secundária aqui, que era esse fundo com esse topo. Porém, quando o mercado abre, a gente ficou analisando aqui, ó, vamos de ponta a ponta aqui, cada movimento aqui do preço a gente vai conversando. O mercado abriu, fez essa primeira estrutura, abriu um referencial. Como tinha notícia, eu preferi não me posicionar aqui, tá? Fiquei de fora. Mesmo na expectativa de um choque, que poderia ser aqui nessa região, o mercado não me confirmou, então eu perdi essa venda. Obviamente, tinha notícia que jogou o preço para baixo, eu preferi ficar cauteloso e na expectativa, escuta só, na expectativa de entrar somente na confirmação. Felipe, mas o preço não te deu a confirmação que você tanto estava esperando. Sim, se não me deu, eu não vou fazer nada. Felipe, por que não dava para comprar nesse rompimento aqui? Cadê a liquidez capturada? O mercado deixou liquidez no fundo e liquidez no topo. Por que você sabe que é liquidez nas duas extremidades? Porque o fato de não ter capturado antes de subir é um ponto de liquidez. O fato de não ter capturado antes de cair é um ponto de liquidez. Então, aqui a gente não fez nada, ficamos apenas olhando para esse movimento aqui. Quando o mercado abre essa referência de queda, a tentativa foi, vamos analisar o quê? Vamos analisar a venda ou a compra? Porque se eu for para analisar a venda, quem quebra a estrutura, tem contexto para esperar essa venda no Fair Value e essa venda no Order Block. Porém, escutem só o que eu vou falar. Porém, quando o mercado fazer esse movimento corretivo, que eu acabei de falar com vocês, o mercado estava caindo sem capturar liquidez. Eu vou preferir ficar na paciência. E aí, galera, eu estava usando a referência de alta, então, por mais que eu queria batalhar essas vendas, aqui foi uma liquidez, aqui gerou um possível movimento de choque ou aqui de choque, e minha expectativa era voltar posicionado já nessa compra para chegar aqui em cima na operação. Felipe, mas ele não fez isso e agora? E agora? Sente, chora e espera. Quando o mercado rompeu aqui, aconteceu a primeira dúvida que nós tivemos lá na sala. Esse rompimento gerou para nós continuidade? Esse rompimento gerou para nós a captura da liquidez apenas? Porque no 1 minuto eu tenho uma estrutura interessante, mas no 5 era só pavio. Ficamos analisando, eu falei, eu vou tomar risco uma vez. Vou julgar aqui se é minha liquidez e vendo o mercado agressivo, não entraria nesse FVG. Vendo o mercado agressivo do jeito que estava, comprei uma vez aqui. Olha só, foram quase 6 minutos o mercado travado no nosso ponto de entrada ali, batendo 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, até que estopou a gente. Quando estopa, infelizmente eu tenho que mudar minha referência. Felipe, por que você não ficou tentando comprar mais abaixo? Como o mercado veio agressivo, como o mercado veio nessa movimentação, eu tomei o stop, eu parei de operar no risco e fui para a tranquilidade da confirmação. E aí, conversando com o pessoal, né, o mercado ficou aqui travado 1 hora dentro desse rangezinho lateral, capturou uma liquidez, já deixou pra gente pontos de entrada aqui, né, porque se ele perde aqui, ele vira uma nova estrutura. Se vira uma nova estrutura, a expectativa é deixar a liquidez para capturar pra gente descer vendido. Meu principal ponto de venda, galera, não estava aqui. Por mais que ele toca na extremidade e vai embora, meu principal ponto de venda estava aqui, ó, que era juntando esse Fair Value Gap aqui de trás, era essa outra região de um possível order block, porque se o mercado tivesse explodido na alta desde esse movimento, aqui não seria um order block pra gente. Então, como ele acaba rompendo, eu não posso fazer uma atenção especial para essa região, deixei a atenção, mas infelizmente o mercado passou direto, e aí esse Fair Value Gap foi valer para mim lá na frente, a gente vai conversar, a gente vai chegar lá. O mercado continuou caindo depois de capturar essa linda liquidez aqui, foi embora direto e reto. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. Eu marquei aqui um possível ponto de um breaker block também, pela forma como o mercado agrediu essa região. Como a gente estava atento aos pontos de possibilidade de breaker, essa referência de passagem aqui foi interessante. Observe, estava negativo aqui ainda, nem consegui clicar, porque o mercado não me deu
contexto. Eu não entrei em nenhuma outra operação enquanto ele ficou nesse range lateral. E aí ficamos, observa, quase meio-dia, o mercado veio caindo, foi na mínima de ontem, tá? Era um ponto que você poderia sim comprar se você estivesse usando uma nova referência. Conversei muito com o pessoal, aqui está o meu desenho dessa virada de preço. Olha que sacanagem. Chegou capturando, virou estrutura, vimos e assistimos esse movimento. Tinha os meninos da sala que já se posicionaram na compra desde aqui, tá? Compraram por conta do stop, posicionando o stop bem barato. Isso aqui está muito correto, tá? Qual que é o problema disso daqui? Como eu sou um pouco mais cauteloso, eu evito de fazer essas operações, porque caso o mercado venha estopar e faça um movimento, eu tenho que assumir uma segunda entrada. E às vezes, tomando esse stop, mesmo esperando a segunda entrada, ele faz o que fez aqui, ó. Vai embora direto, e aí eu fico como? Sem conseguir executar a minha operação. Preferi ter paciência. Vi a liquidez, vi o choque, esperei o movimento acontecer, só que na marcação do order block, o bacana toca só na máxima e vai embora. Por mais que eu goste de usar em alguns momentos, aqui eu fiquei esperando um pouco mais. Eu fiquei esperando, se eu não me engano, foi isso aqui, ó, no 130, foi no 50% cravado desse order block. Pô, Felipe, mas ele não vai, e aí? Paciência. Como eu estava nessa expectativa do mercado recuar, aqui que era o meu breaker block, eu vendi uma vez. Talvez foi ignorância, foi desnecessária essa venda. É um trade que não precisa executar, tá? Eu acabei executando, totalmente contrário a tudo que eu proponho aqui. Entrei na operação, ela pagou o meu stop anterior, eu simplesmente saí. Eu falei, eu nem quero. Já estava dando meio-dia, muito tempo posicionado, muito tempo aqui na frente da tela, muita canseira essa lateralidade aqui, a gente esperando alguma coisa acontecer. E aí o mercado começou a tomar rumo. Foi tomando rumo, eu não tinha aqui uma base FVG, por mais que estava no 50%, o Fair Value Gap poderia me dar contexto para já assumir esse risco. O mercado estava apontado para baixo. A forma como ele estava subindo de forma agressiva, eu fiquei esperando. Falei, gente, eu não vou entrar. O mercado foi subindo, eu falei, gente, eu não vou entrar. Tá subindo em linha reta. Subindo em linha reta, eu não vou tomar risco. Onde era o meu principal ponto de liquidez aqui desse gráfico? Infelizmente ou felizmente, estava aqui, ó, meu ponto de liquidez e, obviamente, a minha virada de estrutura. O mercado foi subindo, observa que não tem nada que faça uma referência de perca de fundo. Foi subindo, eu falei, ó, se ele já testou esse FVG e aqui eu já tinha um ponto de muita convicção, eu vou tomar esse risco. Vendi, até conversei com os meninos lá que estavam atentos, vendemos nessa região, tomamos risco aqui, o mercado andou pouco mais de 200 pontos, tá? Expectativa era uma correção um pouco maior para voltar comprado, porém não teve força, ficou lateral, 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 saí no 0 a 0. E aí, obviamente, eu tinha outras referências de extremidades. Quando eu pego para chamar a atenção para vocês nesses pontos, é observar. Eu tinha o order block e eu tinha o fair value aqui curtinho. Eu observo, fiquei observando, vi o mercado vindo, armou esse pivô. Eu pensei, esse pivô aqui para mim não é característica de rompimento. Isso aqui pode ser uma indução, ou seja, o mercado induzindo o pessoal a comprar na continuidade achando que vai romper topo. Eu falei, ó, eu estou no 0 a 0. Tinha recuperado meu stop. Na pior das hipóteses, eu volto para a operação inicial do dia, que foi o meu primeiro ponto negativo, que foi essa daqui, né, no caso, que foi essa operação aqui. Se eu vou tomar esse risco, eu posso voltar para o negativo tranquilo. E aí eu acabei assumindo essa operação aqui. O alvo, galera, era alvo técnico, tá? Mesma coisa do fechamento de ontem, era alvo técnico. Aqui, o mercado respeitou, deu mais de 400 pontos. Eu aqui na frente da tela, bobalhão, fiquei tentando arriscar, pegar um pouco mais numa corrida muito maior, que acreditei que agora vai corrigir 50%, né? Aí dá para pegar ali uns 600 pontos nessa operação. O bacana simplesmente não foi direto, né, pelo menos, e aí eu acabei saindo aqui com 200 pontinhos. Besta, 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 besta. E aí, para piorar minha situação, tava com 200 pontos positivo, deixei 200 na mesa, falei, poxa, ele veio só me tirar, ó, a mesma referência de indução que eu vi aqui, tá acontecendo aqui agora. Eu vou entrar de novo nessa região aqui. O mercado quebrou a estrutura, veio de indução, falei, pô, vou tomar um risco. Eu estava na academia. O que que eu fui olhar para gráfico? Fui lá inventar de fazer um trade. Às vezes a gente faz umas besteiras, galera, que só misericórdia. Entrei na operação, tomei o beijinho da maldade. E o mercado virou e foi para baixo.
Dependendo de como fosse o movimento e olha pelo horário, eu não ficaria posicionado, porque operando pela mesa, você tem um horário limite ali que o mercado te estopa. A partir de 17 horas e 30 minutos ali, fica um pouco aleatório e às vezes você é executado ali, simples aqui, ó, às vezes você é zerado de uma forma muito sacana, tá? Eu tomei esse beijinho da maldade e entreguei um resultado ali minimamente coerente do dia de hoje. Eu tô mostrando o que eu fiz, tá? Mostrando a realidade, porque às vezes você também passa por uns detalhes errados. Felipe, mas você gastou um dinheiro do mercado? Sim. Mas Felipe, você ficou positivo? Sim. Mas precisava? Primeiro, o erro inicial foi aqui, ó, ter mudado o alvo técnico da operação. Eu já tinha 400 pontos. É um resultado que por dia para mim já está mais do que suficiente. Eu fiz tentar aumentar e aí você já viu o prejuízo que eu me meti, tá? Prejuízo não, né? A perca que eu me meti. Então, aqui tá o nosso resultado do dia, tá? Mostrei tudo pra vocês. Eu tento ser o mais transparente possível, disciplinado, mas tem dia que a gente faz umas besteirinhas que são necessárias de correção. E aí atenção para os próximos pregões. Aqui tá o movimento, tá? Aqui tá a nossa referência. O mercado andou muito hoje, porém não saiu do lugar. Rompeu o dia de ontem, rompeu capturando liquidez. Deixou alguma nova referência para mim? Eu não vejo. Para mim esse movimento aqui ainda é totalmente indeciso. Galera, se você vai desenhando, você viu como é que meu gráfico termina o dia? Eu vou marcando tudo. Ou você marca tudo para você enxergar, ou você infelizmente vai ficar naquela a sorte de cada movimento, porque toda hora você está mudando uma nova referência, uma nova estrutura. Cuidado quanto a isso, tá? Por favor. Então, nossa movimentação para o pregão de amanhã. Espera para analisar. Observa que nós estamos encaixotados nesses dias aí, ou seja, nessa semana, num rangezinho que ainda não está tão claro. Ah, Felipe, mas é que ele perdeu estrutura depois de ter corrigido, está apontado para baixo. Ele voltou aqui em cima para capturar a liquidez, deixar a nossa venda, mas na hora de executar a continuidade, não aconteceu. Felipe, isso aqui é 3 pontos de fundo, é muita liquidez. Show de bola. Sendo isso aqui tudo de liquidez, o que você tem? Espera manipular para subir. Ou o mercado já encontrou um ponto de trava, tem que esperar continuidade, correção para ir embora. Se abrir com gap de alta rompendo este topo, ou já acelerando o movimento rompendo este topo, mesma coisa de hoje. Eu não usei a última referência, pode usar a última referência, porque se abrir com gap de alta, você vai ter a referência do fechamento de manipulação, a estrutura nova de continuidade e um ponto de correção 50% ou mais para subir posicionado. Se o gap for expressivo, isso aqui pode ser o nosso breaker block, a depender dos 50% abaixo, segue ponta compradora. Felipe, abriu com gap de baixa, o que eu tenho? É um pouco complicado, porque na mesma proporção desse fundo triplo, você também tem esse topo aqui de liquidez. O mercado pode querer, antes de cair, manipular. E a manipulação talvez não vai ser somente de mudança de estrutura, é realmente para induzir pessoas a comprarem para o mercado cair. Pontos de compra, essa base, e eu esperaria, vou ser muito sincero para vocês, uma manipulação do fundo com a microestrutura do 1 minuto para a posição de compra. Espera, paciência, analisa e faça o que tem que ser feito. Nossa movimentaçãozinha do dólar do dia de hoje, bem ruim, tá? Bem difícil de operar dólar, por quê? Muito grande o ponto aqui. Corrigiu 50%? Corrigiu. Vou mostrar para vocês uma vez só, tá? E não quero ficar inventando contexto. Se eu tenho uma referência tão grande como essa, do dia de ontem, eu tenho uma entrada, eu tenho essa base, eu tenho esse order block, eu tenho essa outra base, eu tenho isso aqui. É muito ponto. Eu vou marcar todos? Tá, comprei uma vez, estopei, comprei uma vez, acertei. Ponto final. Esperando os outros que se ele viesse. Esse é o jeito prático e objetivo. O jeito analítico é gráfico de minuto e vem analisar aqui. Teve um aluno que pegou e surfou todo esse movimento e encerrou a operação só no fechamento do pregão. Parabéns demais. Olha a movimentação aqui. Manipulou, não tem manipulação. Manipulou, opa, tem um choque. Olha o reteste do order block perfeito aqui para você comprar. Uma pena que isso aqui foi na hora da notícia. Mostrei isso aqui tudo pro pessoal. O mercado vai dando uns trades na hora da notícia, que é até complicado, né? A notícia somente impulsiona, mas eu prefiro evitar. Mas eu prefiro evitar, galera. É uma coisa que eu faço dessa forma e infelizmente ou felizmente é assim. Quando o mercado deixa esses pavis aqui, isso aqui é um ponto de muita atenção pra gente.
não tinha corrigido 50% da referência principal, ou seja, estávamos ainda numa região vendedora. Mas se você tomou esse risco aqui, galera, ó, isso aqui eu acho que não está nada errado, tá? Porque você tem esse rompimento com o corpo real e a volta aqui. Só que é aquilo que eu chamei a atenção. O que aconteceu no índice deu um pouco de dúvida, mas o que aconteceu no dólar foi muito claro nos 5 minutos. Só pavio no topo. Então não tem essa compra aqui de jeito nenhum. Felipe, mas eu estava usando só o eu comprei. Tomou um stopzinho, respirou e paciência. Depois o mercado voltou caindo forte e veio tentando virar. Liquidez, um choque, fair value foi a ponto de compra que a gente estava analisando, o mercado não acionou. Deu uma nova estrutura, voltou nessa base cravada nos 50%. E aí, os meninos que se posicionaram, foi a dificuldade só de aguardar o mercado chegar no alvo técnico, que foi lá para o topo. Lá no topo tiveram até alguns alunos que venderam exatamente aqui na máxima, stopzinho curto aqui de 5 pontos e começaram a surfar o movimento corretivo do dólar. Nessa correção do dólar, também existe novamente, você vai ter uma nova estrutura, que é a mínima até a máxima. Opa, travar a mínima até a máxima, o que você vai fazer? O que eu tenho abaixo dos 50%? Opa, eu tenho esse camarada. O mercado está caindo, deixou liquidez. O que eu vou esperar? Uma oportunidade de reteste para eu comprar. Primeiro ponto. Segundo ponto, vou esperar uma oportunidade de microestrutura. Tem um choque, tem a referência, tem a manipulação, tem o ponto, tem a entrada, tem o trade. É um pouco mais de ousadia, mas é o que você tem. Felipe, o que você teria feito num dia de hoje, num dólar dessas configurações? Eu, infelizmente, eu não encontrei um trade bem desenhado, porque a minha expectativa era esse short block depois dessa quebra de estrutura e era o meu reteste. Veio? Não. Efetuei a operação? Não. Mas você perde um dia muito de alvo, que anda bastante. Perco. Mas, infelizmente, é isso que eu tenho. A venda de fechamento, infelizmente foi no fechamento que foi da venda, né? No mais, eu não tenho muito o que fazer. É só ficar de olho. E galera, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Por quê? Eu sei que um dia como hoje eu perco uma operação dessa, é amanhã um dia que eu vou surfar e vou aproveitar e muito todo o movimento, certo? Mas e se não for amanhã, se for depois? Não tem problema. Eu sei que essa disciplina e esse de grão em grão, eu encho o meu carrinho, eu coloco o dinheiro no bolso e no final do mês tem a recompensa, que é lucrar e receber um saque e é tirar um dinheiro ali muito generoso. Paciência e atenção sempre, tá? Pro dólar amanhã você já tem aqui sua referência, tá subindo, tem uma correção e expectativa de continuidade. Felipe, eu tô achando que é reversão, aqui tá seu choque então para um movimento de não virada, tá? Para um movimento de queda a partir do movimento para baixo. Mas precisa confirmar as estruturas antes de você assumir um risco. É só ter paciência e não se desesperar. No mais, queridos, paciência e atenção. É um dia de muita informação. Essa aula é muito completa de Smart Money para você. Paciência e total atenção. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!